Os anjos podem ler os nossos pensamentos? No vídeo de hoje, vamos tentar entender se eles podem ou não ler pensamentos. Vamos conhecer os argumentos tanto a favor como contra. Por isso, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Na busca por compreender os limites da capacidade cognitiva dos anjos, surge uma dúvida intrigante: a capacidade dos anjos de ler pensamentos. Isso envolve a possibilidade de eles penetrarem na intimidade de nossa consciência e descobrirem nossos sentimentos, desejos e segredos, tudo o que está em nossa mente, mas não é expresso externamente. E essa habilidade não se limitaria apenas aos seres humanos, mas se estenderia aos pensamentos de outros anjos. A hipótese controversa proposta para provocar o debate é que os anjos podem ler pensamentos e descobrir o que está oculto nas mentes e corações, mesmo sem ser expressado. Existem 3 argumentos contrários a essa hipótese, aos quais vamos conhecer agora. O primeiro argumento baseia-se em uma passagem do livro de Jó, a 28:17, que diz que a sabedoria é superior ao ouro e ao cristal. São Gregório Magno, em seu comentário ao livro de Jó, argumenta que na ressurreição final, quando ressuscitarmos corporalmente, conheceremos os outros como conhecemos a nós mesmos. No entanto, Jesus afirma em Mateus 22:30 que na ressurreição seremos semelhantes aos anjos. Portanto, esse argumento sugere que os anjos podem ler pensamentos, pois na ressurreição seremos transparentes como eles. O segundo argumento considera que, entre as coisas materiais, a aparência é o que nos torna visíveis, mas os anjos não têm olhos para perceber a aparência. Em vez disso, eles percebem coisas pela sua inteligibilidade. A inteligibilidade dos seres imateriais inteligentes, como os anjos, se manifesta em seu pensamento. Portanto, da mesma forma que os seres materiais são visíveis pela sua aparência, os seres imateriais são percebidos pelos anjos por meio de seus pensamentos. Isso leva à conclusão de que os anjos podem ler pensamentos. O terceiro argumento compara o intelecto humano com o intelecto dos anjos, destacando que ambos são faculdades imateriais capazes de pensar e conhecer. Os anjos têm acesso às faculdades sensoriais humanas, como memória e imaginação, que são atributos materiais. Portanto, o argumento sugere que os anjos podem acessar a inteligência humana, onde os pensamentos estão guardados, uma vez que têm influência sobre as faculdades materiais humanas. Isso leva à conclusão de que os anjos podem ler pensamentos. No entanto, um argumento contrário ressalta que os anjos não são deuses, mas criaturas, e não possuem os poderes exclusivos de Deus. As Escrituras ensinam que sondar as consciências e conhecer os segredos das mentes e dos corações é um poder exclusivo de Deus, citando Jeremias 17:9-10. Portanto, o argumento conclui que a leitura de pensamentos e a compreensão dos segredos das consciências e dos corações não são atributos dos anjos, mas apenas de Deus. São Tomás de Aquino oferece uma resposta matizada, argumentando que existem 2 maneiras de um ser conhecer o que está oculto na mente de outra pessoa. Indiretamente, por meio de sinais externos, como efeitos corporais que manifestam os estados interiores, e diretamente. Ele argumenta que os anjos podem deduzir com grande precisão o estado de espírito, emoções e pensamentos de alguém a partir de sinais externos sutis, muito mais habilmente do que os seres humanos. Santo Agostinho também sugere que os demônios podem discernir as disposições ocultas nos corações dos humanos, mesmo aquelas não expressas verbalmente, por meio dos sinais corporais. No entanto,
a forma exata de como isso é feito permanece um mistério. Assim, fica evidente que a primeira forma de conhecer o que está oculto nos corações alheios, ou seja, ler os pensamentos, é a abordagem indireta, que parte dos efeitos para as causas. Dessa maneira, podemos eventualmente compreender o que uma pessoa está pensando ou sentindo, mesmo que ela não o expresse verbalmente, devido aos sinais externos que evidenciam esses estados internos. Isso fundamenta a existência de dispositivos como detectores de mentira e as técnicas empregadas por psicólogos e psiquiatras para lidar com indivíduos perigosos criminalmente. Nessa forma indireta de compreender, São Tomás de Aquino argumenta que os anjos e os demônios superam em muito os seres humanos. Com sua inteligência aguda, eles são capazes de perceber as intenções ocultas nos corações das pessoas de maneira extremamente precisa. No entanto, eles não conseguem ler pensamentos de forma direta. A segunda forma pela qual o conteúdo oculto nos corações, nas consciências e nas vontades pode ser conhecida é a abordagem direta. Isso envolve o conhecimento direto dos segredos dos pensamentos das outras pessoas. Somente o indivíduo e Deus têm acesso a esses segredos. Isso ocorre porque, como Deus é nosso Criador e nosso fim último, nossa relação com Ele envolve uma dependência absoluta em relação ao nosso próprio ser e a todas as nossas atividades e operações, que têm nele seu fim último. São Tomás observa que esse assunto, relacionado à nossa completa dependência de Deus e nossa transparência para com Ele, será mais bem explorado posteriormente em sua obra Suma Teológica. Como a vontade humana é criada por Deus e direcionada a Ele, ela permanece um segredo para qualquer criatura. E, uma vez que nossos pensamentos, conhecimento e sentimentos mais profundos estão intrinsecamente ligados à nossa vontade, uma vez que pensamos, conhecemos e sentimos de acordo com nossos desejos e decisões, as outras criaturas só podem ter acesso a essas camadas de nosso ser se permitirmos. Exceto pelo conhecimento que podem obter por meio de sinais externos, como discutido anteriormente. Esse conceito é bem fundamentado nas Escrituras, como quando São Paulo afirma em 1 Coríntios 2, 11 que ninguém conhece as coisas que estão no homem, exceto o espírito do homem que reside nele. Portanto, os anjos não podem conhecer diretamente o conteúdo de nossa intimidade espiritual, uma vez que esta permanece sob a decisão da vontade do indivíduo. E isso se manterá verdadeiro, inclusive na ressurreição final. São Tomás agora avalia os argumentos iniciais que objetam a capacidade dos anjos de ler pensamentos. O primeiro argumento se baseia na afirmação de Jesus de que, na ressurreição, seremos semelhantes aos anjos. Além disso, São Gregório, comentando o livro de Jó, sugere que após a ressurreição final, em nossos corpos gloriosos, seremos transparentes quanto a nossos pensamentos e desejos. Argumenta-se que, se os corpos gloriosos, que são semelhantes aos anjos, são transparentes em relação a seus pensamentos, os anjos podem ler pensamentos. São Tomás responde que essa comparação é inadequada. Atualmente, nossos corpos estão manchados pelo pecado original e ainda não são corpos gloriosos. Portanto, são opacos, suscetíveis ao engano, mentira e ocultação. Na ressurreição, não haverá mais engano, mentira ou ocultação, e, nesse sentido, seremos transparentes, ou seja, verdadeiros e coerentes em nossos pensamentos, palavras, ações e omissões. No entanto, essa transparência não se aplica apenas à revelação de pensamentos íntimos, mas à coerência e autenticidade em nossos seres. Além disso, as pessoas terão o livre-arbítrio para determinar com quem desejam compartilhar sua intimidade. Portanto,
Mesmo na ressurreição, a decisão de revelar ou não pensamentos íntimos permanecerá com o indivíduo. O segundo argumento sugere que os seres corpóreos se manifestam por meio de sua figura externa, enquanto as inteligências incorpóreas se manifestam por meio de sua inteligência em ação, ou seja, pelo conteúdo de seus pensamentos e conhecimentos. Com base nessa premissa, argumenta-se que, se os anjos podem conhecer uns aos outros, isso implica que eles podem ler pensamentos, uma vez que a manifestação fenomenológica das inteligências incorpóreas é a expressão do conteúdo da inteligência. São Tomás responde que as espécies inteligíveis que constituem a inteligência dos anjos são transparentes para outros anjos quando eles se conhecem. No entanto, isso não significa que os anjos podem conhecer diretamente o que outro anjo está pensando ou desejando em um momento específico. A transparência refere-se à verdade e autenticidade, mas não necessariamente à capacidade de ler pensamentos. Os anjos podem influenciar uns aos outros por meio da comunicação de pensamentos, mas o acesso direto aos pensamentos íntimos depende da vontade do indivíduo. O terceiro argumento seria que a nossa faculdade intelectual é mais semelhante à dos anjos do que nossas faculdades sensoriais, como os sentidos, memória e imaginação. Além disso, como os anjos podem influenciar nossas faculdades sensoriais, que são menos semelhantes a eles, argumenta-se que eles podem influenciar nossas faculdades intelectuais com ainda mais facilidade. São Tomás oferece uma explicação detalhada sobre as faculdades sensoriais. Ele observa que, nos animais, as faculdades sensoriais estão presentes, mas esses seres não possuem intelecto, o que significa que suas respostas aos estímulos sensoriais são baseadas em instintos. Os anjos têm influência sobre as faculdades sensoriais dos seres materiais, pois têm poder sobre a matéria. No entanto, os seres humanos são animais racionais, o que significa que suas faculdades sensoriais estão submetidas à inteligência. Em indivíduos virtuosos, a memória e a imaginação estão alinhadas com a inteligência. Portanto, embora os anjos possam influenciar essas faculdades, não têm acesso direto ao conteúdo da inteligência humana, a menos que o indivíduo o permita. A vontade e a consciência humanas permanecem inacessíveis para os anjos, a menos que o indivíduo escolha revelá-las. A explicação de São Tomás destaca a importância do desenvolvimento das virtudes para proteger o coração humano contra possíveis influências demoníacas. Agora que você ouviu os dois lados da questão, escreva abaixo: o que você acha? Acredita que os anjos podem ler pensamentos? Sim. Ou não? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Obrigado. Até a próxima. E que Nossa Senhora abençoe você imensamente.